louvar ao Senhor e declarar: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é a nossa segurança, a nossa paz, o nosso refúgio, a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Louve ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Essa foi a oração de Abacuque, mesmo sabendo que viria dias difíceis, mas ele disse: eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus a minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não aleluia, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de
El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existe. Tirei, o Deus, a minha provisão. Declare isso com todo o seu coração. Aleluia. Shalom, Senhor, é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se vencendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se vencendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Tirei, Deus, a minha provisão. Shalom, Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Aleluia. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se vencendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Glória a Deus. E quero convidar você a fazer uma oração nesse momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Mesmo diante dos dias que nós temos vivido, Deus tem cuidado das nossas vidas, mas sobretudo, Ele é Deus. Como nós pregamos aqui, acredito que na última quarta-feira, no último domingo, que pregamos aqui, no Salmo 46, onde o Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Isso deve acalmar o nosso coração. Não devemos simplesmente assegurar com os nossos lábios de que Deus está no controle de todas as coisas, mas devemos descansar nisso. Devemos confiar no Senhor, devemos adorar a Ele independente das circunstâncias. Devemos orar também para que Ele intervenha nesse mundo, pois Ele nos ordena a orar de acordo com a sua própria palavra. E nós devemos orar por a intervenção dEle, mas independente até mesmo das respostas às nossas orações, Ele é Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos ter esse momento de oração, de adoração a Deus. Aí na sua casa, onde você está, ou sentado, de pé, ou se você talvez até quer se ajoelhar, ter um tempo de oração diante dele, de adoração. Logo em seguida nós vamos cantar ao Senhor o canto, a Ele a glória. Mas esse momento é um momento de oração diante de Deus. Glórias sejam dadas a Ti, glórias sejam dadas a Ti, Criador dos céus e da terra, Criador do universo.
dono da vida, Tu és a própria vida, Tu és a verdade, Tu és a nossa rocha eterna. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Sem Ti não somos nada, sem Ti não existiríamos, sem Ti não estaríamos vivos aqui, porque entendemos que no Senhor vivemos, no Senhor nos movemos e existimos. O Senhor nos dá a respiração e todas as demais coisas para nós sobrevivermos. Nós engrandecemos o Teu nome, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Tu és digno de adoração. Tu és digno, Senhor, de nós nos prostrarmos diante de Ti para Te bendizermos, para Te adorarmos. Assim como Jó, Senhor amado, mesmo recebendo notícias, mas atrás de mais notícias, mas ele, Senhor, ao final, ele se prostrou diante do Senhor, ele adorou a Ti, ele declarou: no sair do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós Te damos graças pelo Teu amoroso cuidado. Nós não somos dignos, é a Tua misericórdia que nos alcança a cada dia, é a Tua bondade, é a Tua graça que nos alcança a cada dia. Ó Senhor amado, que as nossas vidas estejam totalmente centralizadas no Senhor, os nossos pensamentos, a nossa fé, o nosso ser esteja totalmente entregue a Ti por aquilo que o Senhor é. Tu és digno, nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Ao Senhor a glória para todos sempre. Aleluia. Te adoramos, Senhor, Te bendizemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o
Deus, eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler desde o versículo 11 até o versículo 14. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, desde o versículo 11 até o versículo 14. Todos os irmãos que estão entrando, se conectando agora para juntos adorarmos ao nosso Deus. Estamos aqui desde a Igreja Evangélica Congregacional, no bairro das Indústrias. Temos transmitido o culto aqui pelo Facebook e também pelo Instagram, todos os domingos e quartas. Nos domingos sempre às 5 da tarde e nas quartas sempre às 7 horas da noite. Então, quarta-feira você já se prepara também para estar conosco, para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou repetir aqui o versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar, pedir para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra nesta noite, já no início, quase início de noite, final de tarde, início de noite. Exaltamos, Deus, a Ti. A Tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. Senhor, nós necessitamos ouvir a palavra do Senhor que alimenta a nossa alma, a palavra do Senhor que nos corrige, que nos ensina, que nos exorta, que nos anima. Fala, Deus, conosco. Fala a cada coração conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele vai relatar quando o Senhor falou com Salomão, com o rei Salomão, logo após o povo ter festejado diante de Deus pela inauguração do templo, o templo que tinha sido construído em adoração ao Senhor, e agora tinha acontecido a grande inauguração, um tempo de consagração, de dedicação ao Senhor. Diante de tantos anos que eles tinham se dedicado naquela construção, havia uma expectativa muito grande no coração do rei Salomão, no coração do povo também. Tinham vindo doações de diversas nações, mas aquele dia aconteceu algo tão especial como a aprovação de Deus. Aquele templo que Davi tinha anelado construir, e Deus disse que ele não construiria, mas o seu filho, e justamente foi na época do rei Salomão, quando eles consagraram ao Senhor aquele templo, quando Salomão orou, apresentando a Deus, entregando a Deus aquilo que eles tinham feito, a glória de Deus se derramou naquele lugar, a presença de Deus foi tão gloriosa,
que os sacerdotes e levitas não puderam entrar no templo para ministrar ao Senhor, por conta da glória de Deus, por conta da presença poderosa, gloriosa do Senhor naquele lugar. Mas depois que o povo festejou diante de Deus, Salomão tinha despedido as suas casas, Deus agora vai tratar com Salomão. Deus conhecia Salomão e Deus conhecia o povo também que estava sobre o reinado de Salomão e, sobretudo, sobre a direção do Senhor. Era um povo inconstante, era um povo que facilmente se desviava dos mandatos de Deus, facilmente quebrava a aliança que o Senhor tinha feito com eles. E o Senhor aparece para Salomão, a Bíblia diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão, no versículo 12, e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Deus estava aprovando a obra das mãos de Salomão, liderada por Salomão. Agora o versículo 13, ele vai trazer uma advertência e mostrar um caminho também. Se aquele povo se desviasse dos estatutos do Senhor, o Senhor ia trazer um castigo sobre eles, mas Deus também aqui, ele já está provendo o meio da restauração. Ele já está provendo o meio da restauração e demonstrando assim a sua misericórdia. No versículo 13 ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus tinha dito, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele mostrou todas as bênçãos decorrentes da obediência do povo a ele, se o povo obedecesse, ouvisse a voz do Senhor, mas também todas as maldições que viriam sobre aquele povo se desobedecessem às ordens de Deus. E dentre elas dentre as maldições estava também, se o povo desobedecesse assim ao Senhor, que o Senhor atingiria tanto a economia como a saúde deles. Tanto a economia como a saúde deles. O versículo 13 ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Se não houver chuva, vem um tempo de sequia, vem um tempo onde as plantações não iriam prosperar, o povo ia chegar um momento que ia sofrer de fome, ia abalar terrivelmente tanto a falta de chuva como também os gafanhotos que viriam para estar devorando todas as plantações. Viria um tempo de crise econômica. Mas também no final do versículo 13 ele diz: ou se eu enviar peste entre o meu povo, ou se o Senhor enviasse epidemias, pandemias, isso iria afetar a saúde do povo. Duas questões aqui que o Senhor trata, mostrando para Salomão de que se o povo desobedecesse a ele, se fossem rebeldes ao mandato dele, ele poderia fazer isso aqui, poderia trazer isso aqui para o povo, trazer essas consequências. Se fosse de uma maneira coletiva, Deus iria trazer um juízo de uma maneira coletiva também para todo o povo. E ia afetar essas duas áreas que nós temos ouvido e temos vivido nesses dias: a economia e a saúde. Interessante, irmãos, que Deus trouxe como juízo sobre aquele povo, justamente afetando a economia e afetando a saúde. São duas coisas que, quando acontecem em uma nação, em um país ou em países, isso abala as pessoas, isso abala famílias, isso abala cidades, estados, nações. E é justamente o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivenciando. E quando Deus trouxe essa palavra aqui, o Senhor falou especificamente para o povo dele. Vemos muitas vezes as pessoas falando assim:
Deus está chamando o mundo ao arrependimento. É tempo das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Devemos anunciar isso porque é verdade. Mas Deus não está chamando somente aqueles que ainda não se converteram a Ele, como já falei aqui em ocasiões anteriores. Mas Deus também está chamando o seu próprio povo ao arrependimento. O julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Deus trata com o seu povo. Deus castiga a quem Ele ama e açoita todo aquele que Ele recebe por filho. Então necessitamos olhar tanto para fora, como também para dentro, como também de uma maneira pessoal. Deus está nos chamando também ao arrependimento, ao conserto, a nos voltarmos para Ele. O Brasil está passando aí de 50, talvez 50 milhões daqueles que se dizem cristãos. Só é cristão verdadeiro aquele que um dia se arrependeu dos seus pecados, aquele que um dia foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que um dia se arrependeu e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse sim foi transformado, pois a Bíblia diz: de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tornam novas criaturas. Se tornam novas criaturas, vão ter atitudes diferentes, atitudes que estão de acordo com o reino de Deus, com os princípios do reino de Deus, com a verdade do reino de Deus, com os mandamentos do reino de Deus. Mas o que nós temos visto no Brasil, amados irmãos, apesar desse crescimento que tem havido, eu acredito sim que o número de verdadeiros convertidos tem aumentado. Mas o número de falsos convertidos também tem aumentado significativamente. Significativamente. É incrível como você vê pessoas atraídas por mensagens positivistas. Mensagens que alimentam o ego, mas não tratam com o pecado. Mensagens que trazem uma falsa esperança. Mensagem que leva as pessoas a se degradarem entre si. Mensagem que faz com que as pessoas venham se sentir superiores às demais. E a gente vê isso nesses dias, tantas lives que têm sido feitas aí, gravações que ficam nas redes sociais. Imagine se chegasse um profeta naquele tempo, o povo tivesse pecado contra Deus, quebrado a aliança do Senhor, desobedecido os mandamentos de Deus, fizessem falsos ídolos, e chegasse um profeta entre eles, um dito profeta, e falasse assim: olha, vocês tenham esperança, tenham confiança, tudo vai mudar, tudo vai estar bem, tudo vai estar tranquilo. Calma, declare isso, declare comigo agora: eu vou estar bem, Deus vai mudar essa circunstância, Deus vai mudar essa situação, eu decreto minha prosperidade da minha família. Imagine se chegasse um profeta naquele tempo e falasse isso, diante das Escrituras, diante do que Deus tinha falado. Ele seria um falso profeta, um falso profeta. Pois o verdadeiro profeta tinha que falar as palavras de Deus. Se o povo estivesse nessa situação aqui, como passaram por diversas situações como essa, o povo de Israel, se ele estivesse com uma situação de crise econômica e crise na saúde, como uma peste entre o povo, eles deveriam ouvir o profeta mencionar a palavra do Senhor dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta que profetizasse de acordo com essas palavras, chamando o povo ao arrependimento, a buscar a Deus, a confessar seus pecados, a abandonar seus pecados, a se arrepender diante de Deus, se humilhar diante dele, e anunciando que Deus era aquele que ia perdoar os pecados do povo, se o povo fizesse isso, que Deus iria sarar a terra. Esse seria o verdadeiro profeta. E a gente vê, irmãos, aí milhares e milhares de pessoas curtindo mensagens como a que mencionei anteriormente, dizendo: decrete,
Repita comigo agora: eu sou um abençoado, eu sou filho do rei. Eu decreto que essa situação vai mudar sem passar pelo arrependimento, sem passar pela humilhação, pela confissão de pecado diante de Deus. São falsos profetas, são falsos profetas que se multiplicam. E crentes que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade, está sendo iludido por isso, está sendo levado por isso e fica lá decretando, falando também: eu decreto a minha vitória, eu decreto isso, decreto aquilo, sem passar pela palavra de Deus, sem passar pela verdade de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Crente que conhece as Escrituras, irmãos, rejeita essas mensagens, essas falsas mensagens, porque sabe que a palavra de Deus, ela é muito clara ao nosso coração. Quando nós pecamos contra Deus, nós devemos nos arrepender, nós devemos confessar o nosso pecado. O salmista, ele disse no Salmo 66, versículo 18: se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu tivesse pecado guardado no meu coração, que não me arrependesse, Deus não teria ouvido a minha oração. Provérbios diz lá no capítulo 28 de Provérbios, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Deus, de um Deus que perdoa, mas um Deus que chama ao arrependimento, de um Deus que restaura, mas antes é necessário o povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Não aceite, irmãos, aqueles que muitas vezes podem usar até esse texto aqui, dizendo: olha, se nós buscarmos ao Senhor, Deus vai sarar a nossa terra. Isso é mentira, isso é mentira. Uma busca sem humilhação, uma busca sem confissão de pecado, sem abandonar pecado. Quando pecamos contra Deus, não há como Deus perdoar e não há como Deus sarar a terra. Não é pegar uma parte do versículo, mas é pegar a mensagem toda. E a mensagem de Deus que o Senhor transmitiu a Salomão, e era para Salomão transmitir ao povo, por isso que está escrito aqui, e isso foi transmitido para aquele povo. Mas até mesmo o próprio Salomão, Deus conhecia com quem ele estava falando. Deus conhecia tanto o rei, como eu falei a princípio, como o povo com quem ele tinha feito uma aliança. Infelizmente, irmãos, Salomão, que começou tão bem, que começou obedecendo a Deus, Salomão que amava ao Senhor, que andou a princípio nos passos do seu pai, o rei Davi, temendo a Deus, buscando agradar a Deus, se alegrando na vontade de Deus. Aquele homem que, quando orou, consagrando aquele templo a Deus, a glória de Deus desceu naquele lugar. Infelizmente, Salomão se desviou da vontade de Deus. Salomão, como rei, quebrou a aliança com o Senhor. Em 1 Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 11, versículos de 1 a 4, ele diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Ele amou aquelas mulheres e deixou de amar ao Senhor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Assim como Deus tinha advertido ao povo e a Salomão, aconteceu. Ele desobedeceu a Deus, ele foi rebelde contra o Senhor, e aquelas mulheres perverteram o coração dele, um coração que era obediente, que tinha sede pela presença de Deus, que tinha prazer nas coisas de Deus, prazer em servir a Deus. Deixou de ter prazer em Deus, deixou de ter prazer de servir a Deus, e o coração dele se perverteu, foi pervertido por as mulheres que ele tinha casado. O texto ainda continua dizendo: sendo já velho,
Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Queridos irmãos, quantos crentes que começaram tão bem, que começaram a vida cristã tão fervorosa, cheia de amor a Deus, cheia de prazer por Deus, cheia de disposição em servir a Deus, mas se deixaram ser pervertidos por esse mundo, pelos prazeres desse mundo, esfriaram espiritualmente, abandonaram a casa do Senhor, abandonaram a comunhão do povo do Senhor, deixaram que mágoas, ressentimentos pudessem ser usados pelo diabo para esfriar sua fé. E nesse tempo agora, Deus também está chamando esses que se afastaram, que perderam o vigor mesmo estando dentro da casa de Deus, a voltarem para Ele, a se humilhar diante dEle, a buscar a sua presença, a orar, a se converter dos seus maus caminhos, a chegar diante de Deus e confessar os seus pecados, pedir perdão a Ele, pedir a misericórdia de Deus. Essa situação toda que Deus está trazendo ao mundo, Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. É um chamado de Deus para Ele, para que se voltem para Ele. E é um chamado de Deus para a igreja, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão frios, para aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas há muito tempo perderam a alegria, o vigor, o amor pelo Senhor. Deus está chamando, vai passar tudo isso, e você que me escuta, que Deus está falando no seu coração, vai permanecer da mesma maneira? A Bíblia diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós devemos entender também que os castigos de Deus, até os castigos de Deus, até os castigos dele, tem aí a misericórdia, a graça e o amor dele. Até o castigo de Deus. Porque ele, em muitas situações, e todas as situações que nós já passamos, que ele já nos castigou, ele não nos destruiu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diante disso, nós devemos entender que Deus está nos chamando, que Deus quer fazer. Você quer ser, depois que passe todo esse tempo, o mesmo crente que você tem sido? Ou você quer ser um crente mais fervoroso, mais dedicado a Deus? Entregue ao Senhor, vivendo para Ele, buscando servir a Ele com todo o amor, com toda a integridade, com todo o seu coração. Você quer que tudo isso passe e o seu casamento continue do mesmo jeito? Temos visto que tem se multiplicado o número de pedidos de divórcios nesse tempo. O povo de Deus tem que aproveitar esse tempo para ter um relacionamento mais próximo. Relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. Quantos pais já falaram muitas vezes, dizendo, não tenho tempo, está difícil para mim ter tempo com os meus filhos, com a minha família. Aproveita esse tempo. Deus está lhe dando. Mas é necessário pensarmos sobre a nossa própria vida. Nós não podemos pensarmos de fora, sem pensar em nós primeiramente. Precisamos pensar em nós. E também pensarmos naqueles que estão lá fora. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é necessário humilhar-se. É necessário entender que dependemos de Deus, dependemos dEle. E orar, é necessário orarmos, mesmo Ele sendo soberano, Ele sendo o Senhor, e Ele determina na sua soberania a orarmos e a buscarmos a Ele. Há uma diferença aqui, irmãos. Nós podemos orar simplesmente pedindo que Deus passe tudo isso que nós estamos passando, esse caos que nós estamos vivendo. E essa não é a vontade de Deus, que venhamos orar somente por isso, mas Ele quer que busquemos a Ele. O mais importante para nós não deve ser o nosso bem-estar,
O mais importante para nós deve ser estar em comunhão com Ele, buscar a Ele, estarmos mais próximos dEle, mais próximos da Sua presença. Precisamos dEle, precisamos do Senhor, mas não somente por aquilo que Ele faz por nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa vida, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é a nossa esperança, Ele é o amado da nossa alma. Nós precisamos dEle, necessitamos buscar a Ele, porque queremos a Ele, e isso deve ser o que nós mais devemos anelar, é a presença dEle, é o que Ele é. Muito mais do que aquilo que Ele pode fazer, muito mais do que Ele sai à terra, devemos anelar a presença dEle. E Ele disse: se converter dos seus maus caminhos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos examinar a nós mesmos. E esse é um tempo que temos, irmãos, tão especial para poder examinar as nossas próprias vidas. Como temos andado, o que temos agradado ou desagradado a Deus. E é o momento de chegar diante dEle, sim, pedir perdão a Ele, pedir misericórdia a Ele, pedir a sua graça sobre as nossas vidas. Ele diz: então, quando o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, restaura a comunhão. Veja que perdoar os pecados vem antes de sarar a terra, porque o mais importante não é sarar a terra, o mais importante é a comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele age também no mundo, no que está acontecendo, em toda essa situação. Ele é poderoso para sarar a terra. Ele é poderoso para sarar a terra. É interessante, irmãos, que quando nós colocamos a nossa esperança na medicina, nos homens, constantemente nós nos frustramos e nos decepcionamos. Nós temos visto aí sendo prorrogados os prazos, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. O pico vai chegar em determinado tempo, o pico vai chegar em determinado tempo. E parece que isso não chega. E não chega ao final dessa situação. E a Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. A esperança que se adia adoece o coração. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão adoecendo, porque colocaram a sua esperança nos homens, na medicina. Não estou dizendo, irmãos, que Deus não usa, louvado seja Deus, porque Deus usa a medicina. Ele mesmo criou a medicina. Deus usa, sim, os homens, as autoridades, mas a nossa confiança não deve estar neles. A Bíblia diz: maldito aquele que confia no homem, maldito o homem que confia no homem. Mas nós devemos confiar no Senhor. Ele é a nossa rocha eterna. O que Ele promete não falha. Bendito é o nome do Senhor. O que Ele promete, Ele cumpre. Então, sararei a sua terra. Ele sara a nossa terra. Mas primeiramente, Ele quer tratar com o nosso coração, Ele quer tratar com a nossa alma. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero convidar você a buscar a Deus pessoalmente, ter um tempo de busca pessoal diante de Deus. Eu quero convidar você também a se reunir com a sua família. Talvez seja um tempo de você pedir perdão a pessoas da sua família e restaurar os relacionamentos da sua família. Não deixe que esse tempo venha abalar o seu casamento. Não deixe que esse tempo venha trazer empecilhos dentro da sua família, mas seja um tempo de edificação, seja um tempo que as pessoas se juntem agora para buscar a Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, buscar a presença dEle em oração. Deus, nós bendizemos o Teu nome. Estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque, Senhor, nós quebramos o pacto, Deus, de obediência ao Senhor. Nós quebramos a aliança, Senhor, desobedecendo a Ti. Nós, como igreja do Senhor, Te pedimos perdão. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, a Tua palavra nos ensina a orar dessa maneira. Gera em nós, Senhor, convicção de pecado, Senhor.
aquilo que ainda não vemos, daquilo que ainda não percebemos ou que não estamos dando atenção, e que haja arrependimento, confissão de pecado, que haja uma busca sincera diante de Ti, ó Deus, que haja uma busca sincera diante do Senhor, que busquemos a Ti, não porque o Senhor pode sarar a nossa terra, mas que busquemos ao Senhor, porque Tu és Deus, Tu és tudo que nós necessitamos, Tu és a nossa vida, a nossa salvação, sem Ti não podemos viver. Senhor, e agora Te pedimos, Senhor, gera arrependimento no meio da Tua igreja, gera uma transformação, Senhor, que venha marcar a nossa geração, traz avivamento para a igreja, traz salvação para aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, tem misericórdia, usa as nossas vidas para isso, Senhor, e sara a nossa terra. Nós te suplicamos, sara a nossa terra, Senhor, no nome de Jesus. Restaura, Deus, a economia das nações, restaura a saúde das nações. Nós suplicamos a Ti, nós oramos a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.